O tema de hoje é um tema bem sensível, na minha opinião. É algo, novamente, né? Porque eu acho que a maioria dos temas dos vídeos que eu trago pra cá são muito das minhas vivências, né? Do que eu passo no meu dia a dia. E o tema de hoje não é diferente, pelo contrário. Ultimamente, anda sendo até mais recente do que deveria, né? Eu tenho ansiedade. A ansiedade corrobora muito para eu pensar demais, né? E eu percebi que ao longo dos últimos 5 anos, eu não realizei muitas coisas que eu queria e que eu ainda quero, porque eu travei, sabe? Travei na hora de executar o que eu tinha planejado, fiquei muito presa ali na etapa do planejamento, que é uma etapa muito importante, né? É interessante deixar isso claro. Não tem como você executar algo e ser bem sucedido nisso sem você ter sentado e planejado antes, né? Anteriormente. Mas, como tudo em excesso não faz bem, planejar também não foge muito disso. Planejar é importante, é uma etapa essencial. Mas se prender a isso para não chegar na fase de executar, não é o segredo, né? Não é o segredo porque vai chegar ali no final da sua meta, do tempo que você estipulou, e você não vai ter executado, porque você só pensou demais sobre aquilo. Aí você fica, nossa, mas eu pensei nisso por muito tempo, eu planejei pra caramba, eu fiz, tá? Porque você sente que você fez. Pelo fato de você ter pensado muito e você não ter esquecido aquilo por um dia sequer. Mas o que vai fazer você conseguir aquilo é executar. E executar é a fase mais difícil pra quem pensa demais, sabe? Então, é meio complicado. Agora eu tenho 21 anos, né? Moro aqui no Nordeste do Brasil, em Natal, no Rio Grande do Norte. Atualmente estou na metade do meu curso da faculdade, né? Curso Direito, aqui na Federal do Rio Grande do Norte. E eu tenho muitas crises existenciais quando eu penso na minha vida profissional, porque eu sei que eu tenho muito potencial pra ser o que eu quiser. Tipo, não tem. Eu não estipulo limites pra mim, sabe? Do tipo, ai não, isso aqui é demais pra mim, ou não, isso aqui é pra pessoas melhores. Tipo, eu não tenho isso. Se eu quiser aquilo e eu me dedicar, eu consigo. Independentemente do que seja. A parte hard da coisa é eu decidir o que eu quero, né? Todos os dias eu sento comigo mesma, né? Além de fazer minha oração e tal, eu penso sobre isso, sobre o pós-faculdade, sobre a questão profissional da minha vida. E então, faz acho que uns mais de um ano, e eu não sei ainda, né? Eu diria que eu tô na fase ainda de pesquisar, porque tem muita coisa que a gente não sabe, principalmente na área do direito. A área do direito é muito ampla, então, às vezes, quando você é alguém perfeccionista ou etc., você se prende a isso, sabe? E por falar em perfeccionismo, eu queria deixar claro aqui alguns dos motivos que pode fazer você ficar estagnado. E eu já falei em outros vídeos anteriores sobre a comparação, o perigo da comparação, né? Sobre você olhar pra algo, sei lá, vou dar um exemplo bem hipotético. Concurso público. Nossa, eu adoraria ser concursada, ser magistrada, né? Ser juíza, blá blá blá. Só que aquilo ali não é pra mim. Aquilo ali não é pra mim, aquilo ali é muito difícil. Fulano e tal conseguiria. Isso tem um pouco de comparação, né? Você tá olhando para aquilo e tá não se vendo capaz de conseguir, mas você olha pro outro e acha que sim. Por que, que o outro é capaz e você não, sabe? Por que, que ele tem essa capacidade? Claro, se a gente for falar de meios e ferramentas, talvez ele esteja bem mais auxiliado, né? Capacitado em termos materiais. Mas eu estou falando aqui na questão mental, na questão da capacidade intrínseca. Por que, que você não é capaz? E aí eu venho aqui e lhe digo, você é capaz, ponto. O que tá lhe deixando nessa situação é você olhar pro lado, não reconhecer, não enxergar o seu potencial e enxergar o do outro. E a comparação é realmente, sem dúvidas, um dos maiores inimigos quando se trata dessa de você ficar overthinking, sabe? Você fica tipo muito pensando bastante de forma exagerada acerca de algo e não chegar e fazer.
um dos grandes motivos provavelmente é você se comparar bastante. No meu caso, eu não acho que seja comparação. Como qualquer pessoa do mundo, às vezes acontece, né? Que eu não sou eu perfeita. Mas não sou a pessoa que mais se compara, não. O meu problema é o perfeccionismo, né? O perfeccionismo, aquele de eu nunca achar que eu estou fazendo o suficiente, o de eu olhar pra minha vida e embora eu esteja sempre ocupada fazendo coisas importantes e que vão me dar resultado a longo prazo, justamente por ser a longo prazo eu não consigo perceber isso com tanta facilidade. E isso me deixa frustrada, isso me deixa triste, isso me deixa num lugar muito de coitadolândia, sabe? E eu não gosto disso, eu odeio estar nesse espaço de ai, nossa, bichinha, blá blá blá, porque eu só faço o tempo todo muita coisa e eu não vejo que as coisas estão mudando, né? Porque, como eu falei no início, é coisas a longo prazo. Sem dúvida, já que há 5, no máximo 10 anos, eu vou estar em outra situação, né? Eu vou estar numa vida muito mais confortável, porque eu busco por isso muito hoje em dia. E não é de hoje, sabe? É de muitos anos atrás. Então, se eu me manter nesse ritmo até o final da faculdade, por exemplo, não tenho dúvidas que eu vou ser bem sucedida, que eu vou ter sucesso na minha vida profissional, independente de qual caminho eu siga, né? Mas eu nunca acho que eu estou fazendo o suficiente. Só que eu olho pro meu dia a dia e chega, sei lá, 7h30, 8 horas da noite, eu tô muito cansada. Como é que eu não tô fazendo algo suficiente se dá 8 horas da noite e eu tô cansada? Sendo que eu durmo bem, eu como bem, eu me exercito bem. Talvez porque eu esteja fazendo muita coisa, sabe? Eu posso não estar vendo os resultados de imediato. E acho que junto com o perfeccionismo vem esse imediatismo, né? Eu me reconheço muito como alguém imediatista. Eu gosto de botar esforço em algo e ver aquilo de alguma forma voltando pra mim. Não no sentido financeiro, econômico da coisa, mas qualquer coisa. É muito legal você se esforçar em algo e você ver que aquilo resultou algo bom pra você. Então, quando você está se esforçando sem parar há 3 a 4 anos em algo que só vai chegar pra você daqui a 5, 10 anos, cabe a você ter muita resiliência. E é basicamente o que eu tento todos os dias. Obviamente com Deus, né? Com minha Nossa Senhora. Mas o diálogo que eu tenho comigo mesma todos os dias é um pouco frustrante, porque eu tô sempre me esforçando muito, né? Aprendo vários idiomas, faculdade, um estágio bem renomado. Dentro de casa também tem uma função muito importante, né? Sou a irmã mais velha. Minha mãe é mãe solo, então basicamente eu e ela de adultas, dentro de casa. É uma função difícil, que muita gente não conseguiria, mas eu olho pro lado e faço, não acho que eu esteja fazendo o suficiente, embora eu esteja cansada. Não me permito descansar, porque quando eu tô descansando eu fico, nossa, como assim eu tô descansando? Eu tenho muito o que fazer. E quando eu tô fazendo eu fico, eu tô cansada, eu preciso descansar. E aí eu nem consigo estar presente nas minhas atividades, nem 100% nas minhas relações. Muito menos sozinha, porque eu nunca me permito ficar sozinha comigo mesma, sem estar fazendo nada. Sem estar ouvindo uma música, sem estar lendo um livro, sem estar fazendo, sei lá, alguma atividade de algum aplicativo de algum idioma. Enfim. E sem dúvidas, isso é uma das minhas batalhas recorrentes, né, dos últimos meses, dos últimos anos. E isso também tem um pouco da crise dos 20, né? Todo vídeo eu falo do primeiro vídeo aqui do canal, porque eu acho que todos esses tópicos que eu falo aqui vêm disso, sabe? Vem da fase da vida que eu tô. E não é por menos, né? É uma fase muito decisiva, é basicamente a gente criando consciência das nossas próprias ações, vendo que a gente tem sim capacidade para conseguir o que a gente quiser. Só que, pelo outro lado, a gente tá vivendo pela primeira vez, então a gente não sabe muito bem como fazer isso. E é frustrante, mas se você parar pra pensar em quem você seria, se você pensasse menos e agisse mais, você vai ver que não é questão de capacidade. Às vezes você seria muita coisa, sabe? Só que você tá travada, porque tá pensando demais. Então, tô praticando muito também ultimamente o Mindfulness, né? Que é aquela
aquela atividade de você estar fazendo algo e só prestar atenção naquilo, tentar se manter presente 100% ali naquele momento. E aí, entre outras razões também, filosóficas e tal, tipo, a gente não tem o amanhã, nem mais o passado, só o presente, isso é verdade. E no último vídeo eu até comentei sobre isso, né? Sobre o fato de que eu sei que eu tenho a plena consciência que no futuro eu não vou estar na situação que eu tô hoje, no sentido de ter a minha irmã pequena ainda, né? Morar com minha mãe, morar com os meus irmãos, daqui a um tempo eu vou morar sozinha, então é um pouco complicado, mas faz parte do ofício. E a gente tem que manter o ócio verdadeiro, né? Tentar se acostumar com a ideia de ser um pouco sozinho, pensar no que você quer, em como você tá fazendo. E outra, se você não tá fazendo, tem algum motivo. É muito importante que você saiba também. Por terapia, escrita terapêutica, que é uma prática que eu uso muito, escrevo muito, então muita coisa sobre mim eu descobri na escrita, né? Escrevendo e lendo. Elisa, pare! Minha gata. E escrever faz muito bem, porque esclarece muita coisa, né? Se você não tá fazendo algo, tem um motivo. Da mesma forma que se você estiver fazendo algo, tem um motivo. Talvez você tenha medo do fracasso, então você prefere nem tentar. Ou você tem medo que dê certo, só que você nunca esteve naquela outra realidade, então é muito mais cômodo se manter onde você tá agora, porque você sabe exatamente como é estar no agora, nessa sua situação atual, então é isso. A gata tá andando aqui, em cima da mesa. Ela quase que empurrava meu celular de propósito. Então eu tive que parar o vídeo. Mas, basicamente, essa princesa aqui. Elisa. Vai pra baixo. E é isso, gente. Parem, reflitam, escrevam e descubram o motivo, tanto pelo qual você faz o que você faz, ou o motivo do que você, pelo qual você usa, né? Pra não fazer algo que você quer tanto, porque às vezes tá aí, sabe? O medo do fracasso, ou o medo do sucesso, tem alguma razão. E não é eu, não é sua mãe, não é seu namorado, não é seu marido, não é ninguém que vai chegar pra você e dizer. Embora essa visão de terceiro possa ajudar bastante, não é essa a solução, sabe? A solução é você mesma chegar nessa conclusão. Então eu recomendo muito todas essas tratativas, né? Fazer terapia sempre é bom, mas ter um diário, ter um momento na semana reservado só pra você fazer, sei lá, nada, ou fazer algo que faz sentido pra você, ajuda muito mais do que parece, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais rápido, eu acho, eu tenho essa impressão, porque eu tô atrasada pro meu trabalho. São 9h25. Hoje é quarta? Hoje é quarta. E hoje eu vou ter um dia cheio, então eu não deveria estar atrasada pro trabalho, mas como o YouTube é um projeto muito importante pra mim, eu resolvi priorizar isso agora de manhã pra que de tarde eu consiga fazer meu treino de musculação direitinho. Mas é isso, voltando ao que eu estava falando antes, se gostaram do vídeo, né? Se gostam do meu conteúdo, deixa o like, compartilha pra quem vocês acham que eu vou gostar também. Deixa o feedback aqui nos comentários. E, claro, se inscrevam no canal, porque ajuda muito, né? E é isso. Um beijo!